Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Sou o professor Rosângelo Fernandes e vou trabalhar ao longo desse ano com vocês. Sou um dos professores de filosofia aqui do Centro de Mídias e vou trabalhar ao longo desse ano com vocês a disciplina de filosofia. Uma disciplina muito bacana, vocês com certeza já fizeram essa disciplina o ano passado, na 9ª etapa do EJA, agora estamos na 10ª etapa do EJA, né? Mais um caminho já foi feito aí e com certeza ano que vem nos encontraremos lá na 11ª etapa e encerrando o ensino médio aí, olha só que legal. E encerrando o ensino médio, com certeza, com muita coisa pensada, porque a filosofia, ela nos leva a pensar, né? Eu sempre digo que a filosofia, ela faz a gente pensar sobre o pensar. Não pensar por pensar, mas pensar sobre o pensar. E quando eu digo pensar sobre o pensar, eu estou falando daquela ideia de buscar respostas, mas não uma resposta qualquer, respostas precisas, respostas verdadeiras, porque o que mais a gente encontra hoje por aí é respostas quaisquer. Não é verdade? Todo mundo é filósofo nas redes sociais hoje e acabam escrevendo muita besteira por aí. E nós vamos começar a nossa aula justamente falando de um assunto extremamente interessante para esse processo do filosofar, para esse processo do pensar. Nós vamos falar sobre, na aula 3 de hoje, a nossa aula de filosofia tem como tema o racionalismo e o empirismo. Eita, professor! Essas palavras aqui são meio complicadas para nós. Na verdade, se a gente for trabalhar bem, nós vamos ver que esse ano nós vamos ter assim assuntos bem complexos, porque nós estamos falando de um período na história da filosofia que está muito próximo, nós estamos saindo de um pensamento medieval, um pensamento onde a igreja acabava muitas vezes, a igreja católica acabava muitas vezes controlando aquilo que a gente deveria pensar, e nós estamos indo para um pensamento mais moderno, tá? Esse é um assunto que nós vamos trabalhar lá na frente em outras aulas, mas é preciso que vocês entendam isso daí. E aí, quando eu digo que é muito complexo, é justamente por isso, porque começa-se uma nova discussão. Se antes eu pensava simplesmente pela fé, agora como é que eu tenho que pensar? Vamos entender um pouquinho isso daí? Vamos fazer uma reflexão, então? Qual é a fonte do conhecimento? Olha, acompanha aí comigo na tela. Qual é a fonte do conhecimento? E quais as garantias de um determinado conhecimento? É confiável? Qual é a fonte e quais as garantias de que um determinado conhecimento é confiável? Como eu posso acreditar que isso que eu estou conhecendo realmente é? Olha a pergunta, professor, o senhor já está enrolando a gente já. Eu já estou com, a minha cabeça já ficou doidinha só com essa primeira, e se isso for uma reflexão, imagine o que vem pela frente aí, não é verdade? Mas calma que vocês vão entender direitinho. O racionalismo e o empirismo, eles vão tentar dar essa resposta, porque o que nós conhecemos é confiável? É ou não é? Vamos entender um pouquinho então? Vamos começar. De onde vem então o nosso conhecimento? Razão ou sensação? Lembre que eu estou falando de racionalismo e empirismo. Razão é o pensamento, razão é a lógica, a sensação são as emoções, a sensação são os sentidos. Então, de onde vem o meu conhecimento? Vem da razão ou vem da sensação? Quem está certo? O empirismo ou o racionalismo? Razão ou sensação? Veja que eu estou falando várias vezes a mesma coisa, porque lá na frente, quando nós formos fazer a nossa DLI, vocês vão precisar disso daí, tá bom? Então, vão anotando aí tudinho direitinho. Se não estiverem entendendo, escreve pra gente, tá? Escreve aí, manda no chat alguma coisa que a gente vai tentar explicar melhor pra vocês o que eu estou tentando falar aqui. Perfeito? Então, combinado? Então, vamos lá. De onde vem o conhecimento segundo o racionalismo? Vamos entender, então, esse racionalismo. O nome já diz, tá ligado a razão. Muito bem. Racionalismo tá ligado à razão. A realidade
segundo o pensamento racionalista, ela somente pode ser conhecida e explicada pela razão. Ou seja, qual é a fonte do conhecimento? A razão. Se não for racional, nós não conhecemos, ou esse conhecimento não é verdadeiro. Quem vai trabalhar esse tema para a gente é um camaradazinho chamado René Descartes. René Descartes, filósofo lá do século XVII, ele sai da faculdade, né, com todo aquele pensamento muito ainda baseado no pensamento cristão. De repente ele chega no... Parece que eu estou falando da realidade de hoje também, né? Mas eu estou falando de René Descartes lá no século XVII, tá? Então, ele chega no mundo e aí chega fora da faculdade e ele começa a perceber uma outra realidade totalmente diferente. E aí René Descartes começa a se questionar, será que tudo que eu conheço é verdadeiro? De onde vem esse conhecimento? Então ele começa a buscar, a tentar entender de onde poderá vir esse conhecimento. E ele chega, na sua concepção, à conclusão de que é a razão que traz o nosso conhecimento. Olha só o que ele coloca para nós aqui. Ele diz o seguinte: os princípios lógicos fundamentais, eles seriam inatos. Gravem bem essa palavrinha que está aí em vermelho, olha. Inatos. Isto é, já estariam na mente do ser humano desde o nascimento. A resposta já foi meio que dada embaixo, mas vocês sabem o que é inato, né? Então, vocês já entendem o que é isso. Então, se é inato, significa que eu já nasci com isso daí. Desde o meu nascimento, eu já tenho o conhecimento. Então, olha só o que o Descartes vai falar. Ele vai dizer o seguinte... analisem comigo aqui. Descartes diz: existe uma regra geral, tá? Existe uma regra geral, e essa regra geral, essa ideia geral, ela vai ser analisada para mim entender o particular. Olha a diferença aí. Depois a gente vai entender o empirismo, ele vai inverter, tá bom? Ele vai inverter. Ou seja, é por isso que o meu conhecimento, ele era o quê? Ele é dedutivo, segundo René Descartes. Por quê? Porque ele parte do geral para o particular, tá? E aí é por isso que ele fala do inato. Eu já nasço com isso. Então, quando eu vou conhecer uma coisa, primeiro o que eu faço? Eu olho o geral. Vamos lá. Essa pessoa, eu chego numa cena de crime. Pronto. Eu chego numa cena de crime. Eu vejo lá uma pessoa caída, morta, naquela cena de crime. O que eu vou dizer? Houve um assassinato aqui, né? Eu já defini que houve um assassinato. Depois eu vou fazer o quê? Quando eu disse que houve o assassinato, eu vou começar a analisar as coisas para ver como que aconteceu isso daí, tá? Isso é o René Descartes. Eu parto do geral para o particular. Então, segundo o racionalismo, eu não posso confiar nos meus sentidos. Podemos confiar nos sentidos? Segundo o racionalista, não posso. Por quê? Porque eles me enganam. Nem tudo aquilo que eu vou ouvir, que eu vou falar, que eu vou tocar, que eu vou olhar, que eu vou cheirar, nem tudo isso vai me dar realmente a certeza de que aquilo é. Professor, isso é muita loucura, isso é muito doido, um negócio desse daí, né? Mas ele não está totalmente errado não, nós vamos entender um pouquinho isso daí, tá bom? Só que, para combater o pensamento de René Descartes, veio uma outra ideia, foi o empirismo. O empirismo, ele diz o seguinte: todas as nossas ideias são provenientes da experiência e dos sentidos. Portanto, segundo o empirismo, a fonte do conhecimento é a experiência. Olha só, olha a mudança que ele faz radical em relação ao René Descartes. Então, o que ele diz? Eu preciso da experiência, eu preciso dos meus sentidos para entender o que a coisa é, de fato. Ele inverteu a lógica, né? Então, se um sai das regras gerais, né, do conhecimento geral para chegar no específico, o empirismo faz o contrário. Ele sai do específico para chegar numa regra geral. Ele sai do particular para o todo. Olha a diferença. Quem foi que falou isso para nós aí? Quem trabalhou um pouquinho esse pensamento para nós foi um camaradazinho chamado John Locke.
também, né, filósofo inglês, do mesmo período de René Descartes, né, e ele diz o seguinte: ao nascermos, nossa mente é como um papel em branco, ou tábula rasa. Já ouviram falar sobre isso daí? Tábula rasa, desprovida de qualquer ideia. Olha a diferença, gente. Preste bem atenção. Olhem para mim aqui. Vocês estão percebendo a diferença? Eu estou frisando isso porque vocês vão precisar disso no vestibular. Se preparem. Eu estou frisando isso porque vocês vão precisar, não só na DLI, que daqui a pouco vocês vão responder, mas no vestibular isso é muito importante. Essa discussão histórica entre racionalismo e empirismo. John Locke, ele vai dizer para nós nascemos sem nada. A mente da gente, ela nasce sem nada, é uma tábula rasa, né? Ela é uma tábula rasa. Depois é que nós vamos conhecendo, depois é que nós vamos aprendendo. Entenderam isso daí? Então, de onde vem o conhecimento? Razão ou sensação? Vejam só. Descartes vai dizer o quê? Que nós já nascemos sabendo, né? Que nós já nascemos conhecendo, e a gente só vai aperfeiçoar esse conhecimento. John Locke vai dizer o que para nós? A sensação, nós somos tábula rasa, desprovida de qualquer ideia, e a gente vai aprendendo aos poucos. Bom, então vamos tentar entender. O racionalismo, ele diz o quê? Razão ou sensação? E agora? E o empirismo diz o quê? Razão ou sensação? Né? Então, o que vai aparecer para nós? De onde vem realmente esse conhecimento? Razão ou sensação? O racionalismo diz que é a importância da razão e do pensamento. E o empirismo, a importância da experiência e dos sentidos. Como vamos resolver isso? Digam para mim, olhem para mim agora. Como é que a gente vai resolver isso daí? E agora? É razão ou é sensação? Vamos ver quem tentou responder isso daí? Quem vai tentar responder isso para nós? Vocês vão ver aí um pouquinho a ideia do racionalismo e do empirismo, né? Os nossos 5 sentidos trabalhando, tato, audição, paladar, olfato, visão, mas do outro lado, olha a minha ideia, e agora? Aquela engrenagem no meu cérebro funcionando. Mas quem é que vai resolver isso para nós? Quem vai resolver isso para nós é um outro filósofo extremamente importante chamado Immanuel Kant. Olha só. O alemão Immanuel Kant, ele diz como resolver este problema. E ele diz o seguinte: todo conhecimento começa com a experiência. Opa, John Locke. Mas que ela sozinha não nos dá o conhecimento. René Descartes. Por que ele vai dizer isso daí? Porque ele vai dizer que existe o cognoscente e o cognoscível. Que palavras doidas são essas, professor? Pelo amor de Deus, nunca vou botar o nome do meu filho desse jeito. Não ponha mesmo não. Tá bom? Não ponha não, porque não vai dar certo mesmo não. Até o professor aprender a falar esse nome, eu não consigo falar direito, imagine, né? Depois a confusão que vai dar para essa criança. Cognoscente e cognoscível. Vamos entender esse criticismo kantiano? Ele diz o seguinte: é preciso um trabalho do sujeito para organizar os dados da experiência, que são os objetos. É preciso um trabalho do sujeito para organizar os dados da experiência, que são os objetos. Portanto, o que Kant está falando aí para nós? Do cognoscível e do cognoscente, né? O sujeito que conhece e os objetos que devem ser conhecidos. Para isso, nós precisamos tanto da razão quanto da sensação. Na verdade, ele traz a ideia de que é preciso os dois para podermos chegar a esse conhecimento mais preciso, mais verdadeiro aí. Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Estava muito difícil, estava muito complicado. Esses carinhas aqui, eles deram trabalho para a gente, né? Eles deram muito trabalho para a gente, esses dois. Tanto o Descartes como o John Locke. Eles acabaram trazendo assim muita coisa, né? Eles acabaram trazendo muitas mudanças no pensamento, né? Principalmente da Idade Moderna, que vão nos dar trabalho até hoje para entendermos e acompanharmos aí. Mas o que a gente vai perceber é que tanto um como o outro tinha a sua razão. Olha só, tanto um como o outro tinha a sua razão. Por quê? Porque tanto um como o outro, segundo Kant, vão chegar a essa conclusão aí de que é preciso que nós tenhamos, vamos dizer assim, né, uma dosagem
não é? Vamos tentar ajustar as duas coisas e perceber que é possível conhecer? Porque lembra da parte que eu falava do assassinato? O empirismo vai dizer o seguinte: antes de dizer que era um assassinato, o que ele vai fazer? Ele vai olhar todo o local, ele vai ver que tem uma faca, ele vai ver que tem alguma coisa, e ele vai perceber que houve o assassinato, né? Aí ele vai dizer que houve o assassinato, diferente do racionalismo que já chegou dizendo que houve o assassinato. Perfeito, então, entenderam um pouco o assunto? Gostaram um pouco? Entenderam? Gostaram? Vai dar para responder agora as questões, porque agora vem a DLI aí para vocês, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês se acostumarem com a pergunta, analisarem, façam esse trabalho aí, peguem um papel, caneta, comecem a analisar esse trabalho. Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto com vocês para a gente responder essa questão, tá bom, gente? Até mais, já já! E então, vamos lá fazer a nossa DLI agora? Vejam só, a nossa DLI eu fiz uma coisa assim bem interessante, porque durante a aula eu fui muito assim, metódico, vamos dizer assim, né? Pedagógico mesmo, né? Para dizer, falei sobre o racionalismo, falei sobre o empirismo. Então o que vocês vão fazer agora? Numa folha de caderno, façam 2 colunas. Partam no meio essa folha de caderno aí. E vocês vão escrever o quê? De onde vem o conhecimento? Na coluna 1, vocês façam a defesa do racionalismo. Para mim, o conhecimento vem do racionalismo, por causa disso, disso, disso e disso. Daqui a pouco a gente vai dar a resposta. E depois, não, vem do empirismo, por causa disso, disso, disso. Tá bom, então? E aí depois a gente parte para a segunda questão, como foi que Kant resolveu esse impasse aí. Daqui a pouco eu volto aí com vocês, tá bom?
Conseguiram fazer o exercício? Conseguiram fazer a nossa DLI, Dinâmica Local Interativa? Com certeza sim, porque vocês são alunos maravilhosos, né? E prestaram muita atenção em tudo aquilo que eu falei na nossa aula de hoje. E que também estava muito bem explicado ali. Eu tentei fazer bem a diferença entre os racionalistas e os empiristas para facilitar a DLI de vocês. Vamos lá? Responder a DLI juntos agora? Muito bem. A questão número 1 dizia assim: numa folha de caderno, faça 2 colunas e escreva de onde vem o conhecimento. Coluna número 1, você ia defender o racionalismo, fazer a defesa do racionalismo, né? E na coluna número 2, você vai fazer a defesa do empirismo. Eu deixei um gabarito aí para vocês, para ajudar também. Diretor, bora botar o gabarito aqui para ajudar eles, ver se eles conseguiram responder certinho aqui, olha. O que a gente tem que perceber aí? A diferença entre racionalismo e empirismo. Então, na coluna 1 do racionalismo, nós tínhamos que colocar o quê? Razão. A razão, racionalismo, já diz isso para nós, né? Outra coisa importante dentro do racionalismo, né? É a dedução. Coloca aí para nós também. Lembra o que a gente fala da dedução? Do geral para o particular. É assim a ideia. E na outra coluna, conseguiram escrever na outra coluna lá? Vocês colocaram, com certeza escreveram aí sobre a sensação, não é? Que é a ideia do empirismo, os nossos sentidos, a nossa sensação. Por isso a indução, que nós partimos da onde? Do particular para o geral. Né? E se quiser colocar mais coisas aí, vocês poderiam, professor, e a questão do inato, como é que é essas coisas? Exatamente. Por quê? Porque no racionalismo tem a ideia do inato, não é verdade? Olha só, mais uma coisa que pode ser colocada aí como característica, como defesa do racionalismo. Nós já nascemos com isso, nós já nascemos sabendo. E do outro lado, nós poderíamos falar o quê? A tábula rasa, a famosa tábula rasa de John Locke. Você já deve ter ouvido falar nessa tábula rasa, né? Nós somos uma tábula rasa ao nascer. E aí a gente vai aprendendo com o tempo todo esse processo aí. Perfeito? Conseguiram então diferenciar muito bem. Parabéns a todos que fizeram o exercício, que fizeram a DLI. Parabéns a todos que conseguiram fazer essa distinção aí. São pontos importantes. E aí aqui eu deixo uma dica para vocês. Essas palavrinhas que vocês colocaram aí nas colunas, coluna 1 e coluna 2, depois estudem elas com mais calma, porque são palavrinhas importantíssimas para quem vai prestar vestibular, para quem vai fazer Enem. Vamos para a segunda questão? A segunda questão da nossa dinâmica local interativa, ela diz o seguinte: de que maneira Kant resolve o impasse criado por racionalistas e empiristas? Olha só que legal essa pergunta aí, né? Como foi que Kant fez isso? Como foi que Kant resolveu? Kant resolveu dizendo o seguinte, vamos colocar aí o gabarito para eles darem uma olhada? Kant diz o seguinte, existe uma relação entre sujeito e objeto. O cognoscente, lembra que eu falei para vocês? O cognoscente, o sujeito que conhece, e o cognoscível, o que pode ser conhecido. Então, aquele que conhece e aquilo que deve ser conhecido. Nós estamos falando, de acordo com Kant, da razão e da sensação. Volta para mim aqui que eu quero dizer para vocês então, o que o Kant está querendo mostrar aqui para nós? O Kant está querendo mostrar para nós o seguinte, ele está querendo dizer assim, existe uma razão pura e existe uma razão prática. O que é essa razão pura de Kant? A razão pura de Kant é o inato do racionalismo, é o inato de Descartes. A razão pura de Kant é aquela razão que já nasce comigo. Quando o Rosângelo nasceu, quando o professor Rosângelo nasceu, ele já nasceu conhecendo, sabendo de uma série de coisas, tá? Já veio comigo no meu conhecimento. Se me entregarem um objeto, eu já sei dois objetos, eu já sei qual é o objeto mais pesado e o objeto menos pesado, sem que ninguém tenha falado para mim. Eu já sei qual é o objeto maior ou menor, sem que ninguém tenha falado para mim. Isso, para Kant, chama-se razão pura. E a razão prática, professor? A razão prática são as sensações.
A razão prática é o empirismo. A razão prática é aquilo que eu vou aprendendo no meu dia a dia. É aquilo que eu vou aprendendo com os outros, aprendendo com a sociedade. É aquilo que eu vou adquirindo durante o meu existir. Eu acho que dessa maneira ficou bem fácil de entender. Né? Porque às vezes a gente complica muito esse pensamento racionalista, empirista, esse criticismo kantiano. Porque eu falo criticismo kantiano, meu Deus do céu, é uma dor de cabeça que ninguém entende nada disso, mas eu acredito que hoje deu pra gente entender um pouquinho mais. E a minha preocupação é justamente essa, que vocês entendam, comecem a gostar. Por quê? Porque quem vai prestar vestibular, quem vai para o Enem, vai precisar disso daí. Porque, como diria no nosso popular, né, brinca de pira nos vestibulares essa questão do racionalismo e do empirismo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês realmente tenham gostado da aula de hoje. Ainda vamos ter muitas aulas interessantes aí pra frente. Tem muita coisa pra gente pensar, tem muita coisa pra gente questionar, tem muita coisa pra gente conhecer, tem muita coisa pra gente aprender, tá? E filosofia é isso, ela não deixa a gente quieto, não. Filosofia tá incomodando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, até que a gente consiga finalmente achar alguma resposta, né, que nos convença. Que nem sempre é a resposta verdadeira. Olha só, a pessoa só está deixando a gente maluco. Né? Mas é isso mesmo. Esse é o papel da filosofia. Deixar todo mundo maluco para ser e construir um mundo cada vez melhor. Tá bom? Um grande abraço filosófico para vocês. Fiquem com Deus, fique tudo bem com vocês aí. E até a próxima. Tchau, gente!